Deus, aleluia. Mateus capítulo de número 25. Diz assim, eu já li o começo, na leitura inicial, mas eu quero repetir alguns versículos. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 delas insensatas. As que eram insensatas tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e em seus lampiões. Senhor nosso Deus, falamos contigo mais uma vez nessa noite. Deus, usa-nos, ó Pai, fala conosco, fala aos nossos corações. Deus, sabemos que a Tua palavra é viva e eficácia. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que separa a alma do espírito. A Tua palavra é aquela que nos ensina, nos corrige, aponta os nossos erros, ó Pai. Seja conosco nessa noite. Fala conosco através da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, irmãs, estamos diante de uma palavra conhecida entre os bons leitores da Bíblia Sagrada, onde estava Jesus ensinando, e interessante que Jesus tinha uma forma dinâmica de ensinar. Jesus ele gostava de ensinar através de parábolas. Parábolas pode ser algo que aconteceu, ou pode ser apenas um conto a fim de ilustrar aquilo que a pessoa que esteja pregando queira falar. E Jesus, pelo que a gente observa aqui, a maioria das vezes em que ele estava ensinando, ele não se preocupava em ensinar dentro da igreja. Já existiam as sinagogas dos judeus, mas ele sempre estava com o povão, no meio do povão, e ali ele ensinava nos montes, usava barcos de pesca como palco, né? Tinha multidão, ele subiu a um barco e usou a plataforma do barco como se fosse um palco. Jesus ensinava como uma vez ele estava ensinando em uma casa onde desceram um paralítico pelo telhado. Lá estava Jesus ensinando. Então, o ministério de Jesus, a maior parte do ministério de Jesus, era um ministério de ensino. Ele era professor, não era à toa que ele era chamado de mestre. E o que é um mestre? O mestre é o professor, o rabi, o raboni, né, que são as mesmas palavras. Então, Jesus ele amava ensinar e ele ensinava com dedicação. E aqui nesses capítulos que nós vemos aqui, o 25, os anteriores, né, o 24, ele vem falando aí sobre, a maior parte, sobre salvação. Ele fala, né, outros assuntos aí, o grande mandamento, a questão sobre o filho de Davi. Aí ele fala alguns detalhes sobre a questão do pagamento de impostos, né, se deve ou não pagar imposto. Aí ele fala sobre a grande tribulação, ele fala sobre a destruição ali do templo, né, que o templo seria destruído. E ele vem falando alguns outros assuntos, né, sobre a vinda aí a vinda dele, sobre a ida e a vinda e o retorno dele, a segunda vinda de Cristo aí. E dessa vez ele continuando falando sobre salvação, sobre a sua segunda vinda, ele vem falando aí 2 parábolas nesse capítulo. A primeira parábola que nós lemos, né, a parábola das 10 virgens, e a segunda parábola, a parábola dos talentos. E eu quero tomar como base, né, a parábola que nós lemos, a parábola das 10 virgens. O casamento dos judeus era algo, como que eu posso dizer, muito bem elaborado. Era uma tradição bem vista no meio dos judeus.
que funcionava de uma forma bacana. O casamento, então, nós vemos aí várias outras passagens sobre casamento na Bíblia, e era diferente do nosso casamento nos dias de hoje. Geralmente nos dias de hoje o que acontece? A pessoa entra aí num processo de namoro, namora 1 ano, 2, né, ou namora 6 meses, e resolve casar. E aí, só que a ideia de namoro é antibíblico. Ou seja, não tem na Bíblia. Não estou dizendo que é pecado namorar. Entenda, estou dizendo que não é bíblico. Não existia namoro nessa época da Bíblia. Então o que existia? Existia ali um certo tipo de algo como se fosse um contrato. A pessoa gostava ali, o rapaz gostava da moça, ele chamava o seu pai ia até na casa do pai da moça, conversava ali com o pai da moça, e ali tinha um certo tempo, um certo período que esse rapaz interessado na moça, ele ia se preparar, ele ia para alguma outra cidade, algum lugar, ele ia trabalhar e no tempo certo que ele combinava, ele viria então, pegava a moça e levava para o casamento, diferente dos nossos dias de hoje. Ou uma festa como essa, né? O que nós entendemos aqui nessa parábola? Essa parábola aqui nós entendemos que um certo tipo de festa onde as moças se reuniam e aguardavam, se preparavam um certo período até que chegava ali os noivos, encontravam com elas e elas então começavam ali a cerimônia de casamento. Baseado nessa parábola, Jesus ele veio falando sobre o seu retorno, ele prefigurando o noivo e a igreja de Cristo prefigurando a noiva. E aí, ele mostra alguns números aqui, nós entendemos alguns números nesse contexto. A Bíblia ela trabalha muito com a ideia de numerologia. Cada número na Bíblia tem um significado, né? Já vi muitas narrações aí. Número 1 tem o significado de um só Deus. Número 2, os 2 caminhos, o céu e o inferno. Número 3, a gente vê aí, né, a Trindade Santa, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Número 4, os 4 evangelhos que mostram a salvação, que aponta para o caminho. E número 5, vem falando aí de 5 virgens, de 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Nessa ideia dessa numerologia aí, essas 5 prudentes representa a igreja de Cristo, prudente, fiel, que busca a palavra. As outras 5 representam a igreja que está dentro da igreja, porém não vive uma vida na presença do Senhor. Por que não vive uma vida na presença do Senhor? Aqui nós vemos aqui alguns objetos. Que objeto nós entendemos aqui nesse contexto? O lampião ou a lamparina. Antigamente, né, não tinha aí a luz elétrica como nós temos hoje, então eles tinham uma espécie de lamparina e onde se colocava o azeite, e o azeite servia de combustível para alimentar o fogo. Eu alcancei algo como assim, uma espécie de candeia, não sei se os irmãos já ouviram falar, né, a candeia, onde se colocava um azeite, me parece que de mamona, se não me falha a memória, e tinha um pavio de algodão, que aí ele era molhado, e ali ele ia queimando devagarzinho. A candeia. A lamparina, na verdade lamparina, candeia, a mesma coisa. E aí... É a mesma coisa? É a mesma coisa, né? E aí então a gente usava isso aí, né? E depois, os tempos mais modernos, criaram-se a vela, né? A vela, que é mais fácil aí de estar sendo mais fácil de ser utilizado, né? E então aqui vai falando sobre lampião, algumas versões vão estar falando aí lamparina, e ali tinha o azeite consigo. O azeite aponta para a presença do Espírito Santo em nossas vidas.
tem azeite do Espírito Santo na sua vida? Tem o Espírito Santo na sua vida? Aquele que tem a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo não aponta só para aquela pessoa que fala em língua, que tem dons. Não. De repente você pode ter o Espírito Santo e não falar em línguas e não ter nenhum tipo de dom. Não, de forma alguma. A partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo, você já recebe o Espírito Santo. Agora, os dons é um presente, é a parte. A gente batiza na água e depois a gente tem que se preparar para ser batizado com o Espírito Santo. Nós preparamos sim, nós buscamos o batismo com o Espírito Santo, mas nem todos são batizados com o Espírito Santo. A partir do momento em que você entrega a sua vida para Cristo e anda uma vida com Cristo, você tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos aponta o caminho para Cristo. A pessoa que não tem a presença do Espírito Santo, ele vive uma vida na prática de pecado e não está nem aí. Ele fica dentro da igreja? Fica. É possível estar dentro da igreja sem a presença do Espírito Santo? Sim, é possível. Existem pessoas que estão na igreja, que vão na igreja, que cantam, que oram, mas ao sair da porta da igreja para fora, o demônio já está esperando ele lá fora. Ele faz tudo que não pode fazer, ele faz de errado. Ele faz tudo que não pode fazer. Ele peca. Por que ele peca? Porque ele não tem a presença do Espírito Santo. Ele está no Evangelho, mas o Evangelho não está nele. Ele está dentro da igreja, mas a palavra não está nele. Então, essa pessoa não tem o Espírito Santo. É bem provável que a gente entende nesse texto aqui duas turmas. Uma turma que tinha o Espírito Santo e uma turma que estava apagando o Espírito Santo. Note uma coisa. Quando nós observamos aqui no versículo, e as prudentes levaram em suas vasilhas os azeites, e as insensatas não levaram azeite consigo. Porém, ainda tinha um pouco de azeite ali, estava acabando. Precisava de repor. Como que nós repomos o azeite em nossas vidas? Como que repomos? Precisamos buscar em jejum, oração, leitura da Bíblia. E aí nós vamos estar com o nosso tanque enchendo de azeite, com a nossa reserva enchendo de azeite. É gradativamente. Hoje eu jejum, hoje eu oro, hoje eu me consagro, hoje eu leio Bíblia. Agora, se eu começar a parar, eu não leio Bíblia, eu não tiro tempo para ler Bíblia, eu não tiro tempo para orar, eu não tiro tempo para jejuar. Então, o meu nível de azeite vai descendo, e daqui a pouco eu estou frio diante do Senhor. Da mesma forma que o meu corpo precisa do café da manhã, o meu corpo precisa do almoço, do jantar, o meu corpo precisa de água, o meu corpo espiritual, a minha parte espiritual também precisa de alimentação. E qual é a alimentação da minha alma? Oração, jejum, Bíblia, busca constante. Eu não consigo orar 2 horas. Beleza, ora meia hora, ora 10 minutos, ora 5 minutos, mas ora. Precisamos estar em constante oração. Ora agora, ora daqui a pouco. Mas eu tenho sempre que estar de joelho dobrado. Dobra o seu joelho. Porque esse sacrifício é um sacrifício que Satanás detesta. Tudo aquilo que você vai fazer para Deus que você tem dificuldade é o que Satanás detesta. É o que ele não quer que você faça. Dobra o seu joelho, fala com o Pai. Pai, eu estou aqui, me ajuda. Aumenta o meu nível de azeite. Aumenta, Senhor. Não deixa minha lamparina apagar, não. Porque o fogo precisa continuar até a volta de Cristo, até o retorno, até o arrebatamento da igreja. Então nós analisamos aqui no versículo de número 5, diz assim: e tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Todas, tanto as prudentes quanto as imprudentes, todas dormiram ao demorar o noivo.
Interessante que no casamento aqui, na nossa tradição, quem espera é o noivo. Aqui, quem espera é a noiva. Bacana? O que acontece? Jesus foi preparar o lugar. Não é assim que é a tradição? A tradição é o seguinte: o noivo ele ia preparar e depois ele buscava a noiva. Diferente dos dias de hoje, né? A pessoa encontra ali. Tem uns que nem casam, não. Já junta os panos, já vai para o aluguel e vai passar dificuldade. Depois casa, né? Depois, se der, casa. Já vai atropelando tudo, já vai mudando toda a tradição. Mas então aqui na Bíblia o que está escrito? O noivo prepara tudo, depois que ele prepara tudo, ele vai lá buscar a noiva. Ele está aguardando a noiva. E aí Jesus então foi nos preparar um lugar e voltará. Ele não vai vir. Ele vai vir, mas quem vai nos buscar, quem está nos preparando é o Espírito Santo. Amém? Amém. Isso me lembra o casamento de Isaac. Como foi o casamento de Isaac? Lá estava Isaac. E Abraão disse para o seu servo Eliezer: vá buscar uma noiva para o meu filho Isaac. É o jeito que era, né? É assim que funcionava. Olha só que fantástico. Isaac representa Jesus Cristo. Abraão representa Deus. A noiva, a Rebeca representa a noiva de Cristo. E Eliezer, quem representa? O Espírito Santo de Deus. Eliezer foi o Eliezer era servo de Abraão. Servo de Abraão, que foi buscar ali uma noiva para Isaac. Você que não vai saber, mas a história então, irmãos, o que nós entendemos aqui? Tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Esse versículo aqui, ele aponta para a morte física. Aponta para a morte física. Muitos de nós não alcançaremos o arrebatamento. Muitos de nós iremos passar pela morte física. Igual a nossa irmã, que há pouco tempo o Senhor quis recolher a nossa irmã. Então ela não aguardou o arrebatamento, ela foi na morte física. Então, tardando o noivo, isso é profético. Aparentemente parece que Jesus está demorando voltar. Desde que ele morreu há mais de 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás, calculando assim, desde que ele morreu, ele está falando que vai voltar. Muitos, por causa disso, esfriaram a sua fé. Jesus não vai voltar, não. Quase 2000 anos que falam em volta, cadê? Muitos, entre aspas, profetizaram datas baseado em alguns contextos bíblicos. Muitos falaram, do ano 1000 não vai passar. Ninguém passará do ano 1000. Do ano 2000, ninguém passará. Em 1948, muitos profetizaram que seria a volta de Cristo, pelo sinal que aconteceu em 1948, que foi Israel se tornando uma nação, sendo reconhecida pela ONU como uma nação. E tiveram várias profecias, muitas profecias. Tal ano eles vão voltar. Segundo o calendário asteca ou maia, se não me falha a memória, em 2012 seria o fim do mundo. Então várias pessoas calcularam aí quanto que seria o fim do mundo. Mas na verdade, nenhum de nós sabemos quando será o fim do mundo, quando será o arrebatamento, quando acontecerá o final da igreja. O importante é que nós devemos estar preparados. E aí então, muitos morreram. Versículo 5
E tardando o noivo, cochilaram e dormiram. Dormir aqui aponta então para a morte física. Versículo 6. E à meia-noite houve um grito. Eis que o noivo vem. Saí-lhe ao encontro. Esse grito aponta para a trombeta. Quando a trombeta tocar, todo mundo vai ouvir essa trombeta tocando. E os mortos ressuscitarão. E aqui aponta para os mortos que ressuscitarão. E aí, quando os mortos ressuscitar, será julgado. Aquele que estiver o azeite, sobe. Aquele que não estiver o azeite, não sobe. Então aqui está apontando para os mortos. Essa história aqui está apontando para os mortos. Então, havia então a noiva representa a igreja, e dentro da igreja, infelizmente, tem pessoas que estão servindo a Deus, mas infelizmente tem pessoas que não estão servindo a Deus. Apocalipse vem falando aí de uma forma profética sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja da cidade de Laodiceia, a qual o Senhor fala que é uma igreja morna. Uma igreja morna, não é fria e nem é quente. Aí o Senhor fala, vomitar-te-ei. Ou seja, uma igreja que está em pecado, uma igreja que não vive uma santidade na presença do Senhor. Então o Senhor nos chama para viver uma vida de santidade. Não tem como viver uma vida de santidade fora do azeite do Senhor. Não tem como. Eu já sofri na pele situações assim, de não buscar o Senhor, de não estar orando, de não estar consagrando, e tinha dificuldade de vencer o pecado. Porque é assim que acontece. A carne luta contra o espírito. Vence quem estiver mais preparado. Se você está o espírito e está a carne. Se você alimentar o espírito, a carne perde. Mas se você não alimentar o espírito, a tendência é alimentar a carne. E a carne complica. E de uma vez você alimentou a carne, ela ganha força. Para você conseguir alimentar o espírito, é muito difícil. É só um socorro, é só um grito bem profundo, porque é muito difícil. É melhor alimentar a carne, alimentar o espírito, e sacrificar a carne. Sacrificar a carne. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E fazendo assim, o Senhor com certeza vai nos ajudar, vai nos socorrer. Afinal de contas, Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso. Livra-me do mal. Me livra do mal, ou seja, Senhor, me dá força. Me dá força para vencer. Me dá força, Senhor, para vencer essa carne, essa tormenta, essa dificuldade, porque não é fácil. Todo dia Satanás vem e lança uma seta. Todo dia. E Satanás, ele sabe aonde a pessoa mais erra, ele sabe onde a pessoa tem mais dificuldade, ele lança pesado, ele vem pesado e vem para lutar. E note uma coisa, de uma vez você saiu do mundo, você largou as coisas desse mundo e veio para Cristo, o seu coração está limpo, lavado pelo sangue de Cristo. Porém, se você dá lugar à carne e deixar Satanás pegar, Satanás ele vem investindo mais forte. Se era 1, ele chama mais 7. E aí a situação da pessoa é pior do que antes. Você pode observar, todo mundo que desvia, ele fica pior do que antes. Hoje a maioria não estão mais saindo da igreja. A maioria está ficando na igreja desviado. Porque é mais lucro para Satanás manter o cristão dentro da igreja desviado do que levar ele para o mundo. Uma palavra assim. Mas o fato é que para essas virgens aqui, as imprudentes, não teve mais uma segunda oportunidade. Porque depois de dormir, depois da morte, acabou, não tem mais oportunidade.
A vida é aqui. Como ter arrependimento. Não tem como, morreu, acabou, não tem mais outra oportunidade, não tem uma outra chance. Mas glorificamos ao Senhor, que essa palavra é uma palavra profética para nós. Ainda há tempo de enchermos a nossa vasilha de azeite. Ainda há tempo de buscarmos ao Senhor. Ainda há tempo de pedirmos por misericórdia, de pedirmos por compaixão. Precisamos, todo dia, manter a nossa vasilha E é mais difícil cheia. ainda você sozinha, Mas é preciso. Mas é preciso. Assim como um carro, toda vez que o carro diminui o nível de combustível, eu tenho que ir lá abastecer, assim é a vida do cristão. Constantemente abastecendo. E olha só, uma pessoa que não precisava de orar era Jesus. Ele orava. Imagina nós. Imagina nós. Ele é Deus. E ele orava para Deus. Imagina nós. Será que realmente não precisamos de buscar, de jejuar, de consagrar, de comer Bíblia? Precisamos todos os dias. Ou o nosso tanque vai esvaziar. Se o nosso tanque esvaziar, já era. Amém? Que Deus possa abençoar.